Você já reparou que existem vários tipos de arroz no mercado? Arroz branco, integral, parboilizado. Mas afinal, qual é a diferença entre eles? Será que um é mais saudável? Ou será que a diferença é menor do que muita gente imagina? É isso que você saber hoje aqui no Aqui Eu Explico. Vamos começar por ele. O arroz mais consumido no Brasil, que é o arroz branco. O arroz branco é o tipo de arroz mais consumido no Brasil e em muitos outros países. Ele começa exatamente como o arroz integral. A diferença é que, durante o processamento, são retiradas as camadas externas do grão, conhecidas como farelo e germe. É esse processo de polimento que deixa o arroz com a cor branca e a textura mais lisa. Quais são as vantagens? O arroz branco possui algumas características que explicam por que ele é tão popular. Cozinha mais rápido. Tem sabor mais suave. Fica macio depois de pronto. Combina com praticamente qualquer refeição. Costuma durar bastante tempo armazenado. E as desvantagens? Como o farelo e o germe são removidos durante o processamento, o arroz branco perde parte das fibras, vitaminas e minerais que existiam no grão original. Isso não significa que ele seja um alimento ruim, apenas que possui menos desses nutrientes quando comparado ao arroz integral. O arroz branco faz mal? Não. Existe um mito de que o arroz branco faz mal à saúde. Na verdade, ele pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. O mais importante é observar a quantidade consumida e o conjunto da alimentação, e não apenas um único alimento. O arroz branco engorda? Nenhum alimento, sozinho, é responsável pelo ganho de peso. O ganho de peso acontece quando, ao longo do tempo, a pessoa consome mais calorias do que gasta. Portanto, o arroz branco pode fazer parte da dieta de quem deseja manter ou perder peso, desde que esteja dentro das necessidades energéticas da pessoa. Para quem ele é indicado? O arroz branco pode ser uma boa escolha para praticamente qualquer pessoa. Ele costuma ser preferido por quem busca praticidade, já que cozinha rapidamente e tem um sabor neutro que combina com carnes, feijão, legumes e diversos outros alimentos. Ah, não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Agora vamos falar dele. O arroz parabolizado. O arroz parboilizado também vem do mesmo grão do arroz branco e do arroz integral. A principal diferença é que, antes de retirar a casca, o arroz passa por um processo com água quente e vapor sob pressão. Esse processo faz com que parte das vitaminas e dos minerais presentes nas camadas externas migrem para o interior do grão. Depois disso, ele é seco, descascado e polido. É por isso que o arroz parboilizado costuma ter uma cor levemente amarelada. Quais são as vantagens? O arroz parboilizado possui algumas características bem conhecidas. Conserva mais nutrientes do que o arroz branco. Os grãos ficam mais soltinhos depois de cozidos. É mais difícil empapar. Mantém melhor sua textura durante o cozimento. Também possui boa durabilidade. E as desvantagens? Nem todo mundo gosta do sabor e da textura. Algumas pessoas acham o sabor um pouco diferente do arroz branco, justamente por causa do processo de parboilização. Além disso, ele possui menos fibras do que o arroz integral. O arroz parboilizado faz mal? Não. Assim como os outros tipos de arroz, ele pode fazer parte de uma alimentação saudável. Na verdade, por preservar parte dos nutrientes durante o processamento, ele costuma ser uma opção intermediária entre o arroz branco e o arroz integral. O arroz parboilizado engorda? Não. Assim como qualquer outro alimento, o ganho de peso depende do consumo total de calorias ao longo do tempo, e não apenas do tipo de arroz escolhido. Para quem ele é indicado? É uma boa opção para quem gosta de arroz soltinho e procura um alimento que preserve mais nutrientes do que o arroz branco, sem abrir mão da praticidade. Há uma curiosidade sobre o arroz parabolizado. Essa curiosidade é que muitas pessoas pensam que o arroz parboilizado é uma espécie diferente de arroz. Na verdade, ele é o mesmo arroz, apenas submetido a um processo diferente antes de chegar ao supermercado.
Agora vamos falar dele, o arroz integral. O arroz integral é o tipo de arroz que passa pelo menor processamento. Depois da retirada da casca, ele mantém o farelo e o germe, que são justamente as partes mais ricas em fibras, vitaminas e minerais. Por isso, sua cor é mais escura e sua textura é mais firme. Quais são as vantagens? O arroz integral apresenta várias características importantes. Possui mais fibras. Preserva uma quantidade maior de vitaminas e minerais naturais. Proporciona maior sensação de saciedade. Tem uma digestão mais lenta. E as desvantagens? Ele também possui algumas características que podem não agradar a todos. Demora mais para cozinhar. A textura é mais firme. Algumas pessoas não gostam do sabor. Geralmente custa um pouco mais do que o arroz branco. O arroz integral faz mal? Não. Ele é considerado uma opção bastante nutritiva e pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. No entanto, isso não significa que todas as pessoas precisem trocar o arroz branco pelo integral. A escolha depende dos hábitos, preferências e necessidades de cada pessoa. O arroz integral engorda? Assim como qualquer outro tipo de arroz, não. O ganho de peso depende do excesso de calorias consumidas ao longo do tempo. Nenhum alimento isolado é responsável por engordar ou emagrecer alguém. Para quem ele é indicado? É uma boa opção para quem deseja consumir mais fibras e prefere alimentos menos processados. Uma curiosidade sobre o arroz integral é que, apesar das diferenças de aparência e textura, o arroz branco, o integral e o parboilizado são produzidos a partir do mesmo grão. O que muda é o processamento realizado antes de eles chegarem à mesa do consumidor. Agora você já sabe, o arroz branco é mais refinado e cozinha mais rápido, o arroz integral preserva mais fibras e nutrientes, e o arroz parboilizado passa por um tratamento especial que ajuda a manter parte dos nutrientes, além de deixar os grãos mais soltinhos. No fim das contas, não existe um único melhor arroz. Existe aquele que faz mais sentido para a sua alimentação, seu paladar e sua rotina.